Fala, Tricolada, belezinha? Eu sou Alexandre Antônio, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A família, as crianças, o cachorrinho, como é que tá a família? Belezinha? Deixa aquele like esperto que vai me ajudar bastante. Se inscreva nesse canal bendito, em nome de Jesus. E clica no sininho para receber as notificações. Faço vídeos diários, sempre falando de Fluminense Futebol Clube. Deixou o like? Vai me ajudar, hein? E clica no sininho. Vamos lá, vamos pro nosso vídeo, vamos falar de Lelê, vamos falar de arbitragem no final do Campeonato Carioca, tá decidido quem vai apitar o quê. Jogos do Fluminense na Libertadores, data, horário, estádio, onde vai passar, em que TV, essa porcaria toda aí. Então o vídeo tá completão para vocês, em parcial de ingressos para a grande final do Campeonato Carioca. Ó, a venda de ingressos pro segundo jogo, no dia 9, que é o mando de campo do Fluminense. O Fluminense é o responsável pela venda dos ingressos. Teve uma treta aí, o pessoal não estava conseguindo comprar ingresso. O Fluminense resolveu, conversou com o pessoal do TI, resolveu, agora você está podendo comprar o seu ingresso para o jogo do dia 9. Estão dando mole para o dia 1º, hein? Já vou falar sobre isso, mas no dia 9 abriu antecipadamente. Então vamos lá, rapaziada, agora o problema é resolvido, parece. Vamos lá. Lelê, o que houve com o Lelê? Lelê não ia se apresentar hoje? Vamos lá, Netflu. Lelê fará exames e testes no CT, mas ainda não assinará com o Fluminense. O Fluminense tem um combinado com Volta Redonda de que o jogador será inscrito na Taça Libertadores. O contrato dele com o Voltaço termina no dia 10 de abril. E o Fluminense tem que mandar a lista dos inscritos até na fase de grupos, até o dia 1º de abril. Daí houve um acordo entre o Fluminense e o Voltaço para que houvesse essa liberação antecipada. Só que o Volta Redonda não vai jogar mais por esses dias aí, por essas semanas, e cadê o cara que não se apresenta? Né? Então vamos ver aqui qual a atualização aqui no Netflix. Vice-artilheiro do Campeonato Carioca com 13 gols e do Brasil com 14, ao lado do Cano, não pode esquecer do Cano, o atacante Lelê se apresentou nesta tarde, a partir das 15 horas da tarde, ao Fluminense. Mas o jogador ainda não assinou o contrato com o Clube das Laranjeiras, ainda não assinou com o Fluminense. Se apresentou, fez testes físicos, exames, tá tudo tranquilo, só falta assinar. E isso não foi feito na data de hoje. O Netflix apurou que o destaque do Volta Redonda fez os exames médicos e testes físicos necessários antes de sacramentar o vínculo com o Fluminense. Além disso, ele ainda não rescindiu o contrato com Volta Redonda. Esse é o problema, por isso que ainda não foi anunciado. Com quem tem contrato até o dia 10 de abril. Lelê pertence ao Itaboraí Profute e despontou no futebol carioca, atuando pelo Maricá, Bibibi, brilhou na Série B, esses negócios todos. Agora vamos saber quanto o Fluminense pode e deve desembolsar no final do empréstimo para ficar com o Lelê em definitivo. Vamos lá. Lelê tem multa rescisória de 4 milhões de reais para o futebol brasileiro e 8 milhões de euros para o futebol internacional, para o exterior. Esse valor de 4 milhões é o acertado entre o Fluminense e o Itaboraí, com opção de compra, caso queira ficar com o jogador no final do empréstimo. Então, se o Fluminense quiser ficar com o Lelê, correr tudo bem, ele fez uma Libertadores maneiríssima, o Campeonato Brasileiro também, e chegar lá no final de dezembro, Copa do Brasil também, chegar lá no final de dezembro, o Fluminense, eu quero ficar com o Lelê, o Fluminense vai ter que desembolsar 4 milhões de reais, esse é o valor destinado em caso de compra definitiva do centroavante Lelê. Belezinha? Então o Lelê fez exames, teste físico lá no Fluminense, no treinamento, fez tudinho, só não assinou ainda o contrato. Mas deve acontecer por esses dias aí, porque o Fluminense vai precisar inscrever ele no dia 1º de abril para a Taça Libertadores. A ansiedade está alta, hein? Campeonato Carioca. Vamos falar do Campeonato Carioca e da arbitragem no jogo de ida no dia 1º, sábado, e no dia 9, no domingo, jogo decisivo do Campeonato Carioca. Quem vai apitar o quê? Quem é o assoprador de apito? Quem é que vai perturbar o juízo do Fluminense nas finais do Campeonato Carioca? Vamos lá. Lembrando que entre as finais do Carioca tem Taça Libertadores. No meio da semana, o Fluminense vai jogar na quarta. Também vou falar da data da estreia do Fluminense na Libertadores. O Fluminense vai ter que viajar, vai para o Peru, e o Flamengo vai jogar numa altitude no meio de semana, entre uma final e outra. Isso aí pode ajudar o Fluminense. O Flamengo está mal fisicamente, o jogador caindo pelas tabelas, o jogador com problema físico. Provavelmente o principal jogador do Flamengo nem vá pro primeiro jogo da final. Vamos para a arbitragem primeiro. A Federação Carioca, mequetrefe,
anunciou nesta terça-feira os 2 assopradores de apito para o jogo entre Fluminense e Flamengo, que decidirão o Campeonato Carioca. A ida, no próximo sábado, será apitada pelo Wagner Nascimento Magalhães. É ele mesmo, hein? É esse mesmo, até boas lembranças. O jogo da volta, no dia 9 de abril, 2 dias depois do meu aniversário, não se esqueça do meu presente, terá o comando do Bruno Arleu Araújo. Então, Bruno Arleu de Araújo vai apitar o jogo decisivo, com o mando de campo do Fluminense. Ele vai ser o responsável aí por essa arbitragem tão importante. Então, Wagner Nascimento no jogo da ida, no sábado, e o Bruno Arleu no jogo da volta. Desfalque no Flamengo, desfalque sério. O Flamengo está com problemas físicos, né? Aqui o canal do Fluminense vai ter essa notícia que interessa. Porque ele é o principal jogador do meio de campo do Flamengo, é o cara que organiza o meio de campo, está com problemas sérios físicos, pubs também, e o Flamengo também muito mal fisicamente. Lembrando que o Flamengo, como eu falei, vai jogar no meio da semana, vai viajar para a Taça Libertadores, assim como o Fluminense. Então vamos lá, qual é o provável desfalque do Flamengo? Quem está trazendo essa notícia é o Vene Casagrande, que é adorado. Vene Casagrande é adorado pelo torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo adora o Vene Casagrande. Então vamos lá, Arrascaeta segue como dúvida no Flamengo para o Fla-Flu do próximo sábado. O Flamengo ainda não sabe se poderá contar com a Arrascaeta. Eita! Com a Arrascaeta e sem a Arrascaeta, o Fluminense vai passar a carreta em cima do Flamengo, né? Próximo jogo, o Arrascaeta pode ser um grande desfalque aí para o Flamengo. Essa é a principal dúvida do rubro-negro para o clássico do próximo sábado às 20h30 da noite no Maracanã. Em recuperação de uma lesão muscular, o jogador uruguaio não foi a campo na reapresentação do Flamengo. Olha aí, o Flamengo também tem folga também lá no Flamengo. Na manhã dessa terça-feira, o atleta está afastado dos trabalhos com o grupo desde as semifinais contra o Vasco e vê a presença no primeiro jogo cada vez mais difícil de acontecer. Azar deles, né? Vamos falar de parcial de ingressos para esse jogo de ida, no dia 1º de abril, às 8h30, jogo de ida da grande final do Campeonato Carioca, já temos parcial de ingressos. Então vamos lá, mais de 52 mil ingressos vendidos para a final do Campeonato Carioca. O responsável pela venda desses ingressos é o Flamengo. No jogo da volta será o Fluminense, que já está aí para ser comprado para quem quiser. Dia 9 já tem lá. Tinha um problema que o torcedor não estava conseguindo comprar ingressos para o jogo da volta. Aí o Fluminense teve aquele negócio todo, o torcedor reclamando, daí o Fluminense conversou com a galera do TI e resolveu o problema, então agora você já pode comprar o seu ingresso lá para o jogo da volta no dia 9. Mas vamos falar agora do dia 1º. Mais de 52 mil ingressos vendidos, o Flamengo e o Fluminense no próximo sábado se enfrentam, válido pelo jogo da ida do Campeonato Carioca. Os ingressos foram vendidos, a nova parcial foi divulgada pelo repórter Marcelo Neves, do jornal O Globo, ele que trouxe essa informação aí dos 52 mil. Só resta entradas. Olha, atenção com isso, torcedor tricolor. Por favor. Por favor, é importante. O jogo da ida é importante também, cara. Não é só o jogo da volta, não. Viu o pessoal preocupado com o jogo da volta, que comprar ingresso, que estava bugado o negócio lá, não estava conseguindo acesso. Mas tem ingresso ainda pro setor, pro jogo da ida, mano. É importantíssimo. Se você não comparecer no jogo da ida, porra, acontece algum revertério lá em campo, o time vai sentir falta do torcedor na arquibancada para apoiar. Então só resta entradas para a torcida do Fluminense. Isso aí é chato, hein? Que fica concentrada no setor sul. Há quanto tempo está aberto essa venda de ingressos para o jogo da ida? Tempão. Então, no setor sul ainda resta ingressos disponíveis. Os rubro-negros já esgotaram o setor norte, que é o setor deles atrás do gol, destinado exclusivamente ao torcedor do Flamengo. Os setores leste e oeste, leste superior, leste inferior, oeste também, mistos para os torcedores dos dois times, também estão esgotados. Então resta somente a parte destinada ao torcedor do Fluminense. Compre o seu ingresso. Provavelmente o setor misto terá mais torcedores do Flamengo. E eu lamento, né? O ideal é ter bastante torcedor do Fluminense também nos setores mistos. Vamos ver agora no dia 9, né, que teve uma venda antecipada aí dos ingressos para os sócios do Fluminense.
teve o problema, como eu falei, mas já está resolvido. Vamos chegar junto, vamos comprar o nosso ingresso. Vamos dividir o Maraca, pelo menos no dia 9. Vamos lá. Informação interessante aqui. Confira a tabela completa do Fluminense para os jogos na Taça Libertadores. Está definido as datas e as transmissões. Vai passar onde? Em que canal vai passar o jogo do Fluminense na Libertadores? Vou trazer essa informação para vocês. O dia do jogo, o horário e a transmissão dessa bagaça. Primeira rodada. Sporting Cristal do Peru versus Fluminense. Dia 5 de abril. Anotou? 5 de abril é a estreia do Fluminense na Libertadores. Uma quarta-feira, às 21h30, no Estádio Nacional de Lima. Transmissão pela TV Globo. A estreia do Fluminense passará na TV Globo, canal aberto. Segunda rodada. Fluminense The Strongers. 18 de abril, Maracanã, às 19 horas. Transmissão pela Paramount. Canal Paramount vai transmitir Fluminense The Strongers no Maracanã às 19 horas, numa terça-feira, no dia 18 de abril. Vai estar lotadinho o Maracanã, vamos chegar junto para atropelar o The Strongers. Terceira rodada, Fluminense e River Plate, também no Maracanã. Jogo às 21 horas, do dia 2 de maio. 2 de maio, Fluminense e River Plate, Maracanã. Transmissão pela ESPN, para quem não for ao jogo. ESPN vai transmitir o terceiro jogo do Fluminense na fase de grupos da Libertadores. Então, o primeiro jogo da estreia na Globo, o segundo pela Paramount e na terceira rodada, Fluminense e River, Maracanã, pela ESPN. A ESPN também vai transmitir um outro jogo do Fluminense, que é na quarta rodada, que é o jogo seguinte, que é fora de casa na Bolívia, contra o The Strongers. The Strongers e versus Fluminense, dia 25 de maio, uma quinta-feira, às 19 horas, no estádio Hernando Siles. Ok? Quinta rodada é mais um jogo transmitido pela TV Globo. A Globo vai transmitir o jogo de estreia do Fluminense e vai transmitir River Plate versus Flu lá no Monumental de Nunes, numa quarta-feira, dia 7 de junho, às 21h30. Então a Globo, canal aberto, vai transmitir dois jogos do Fluminense. O da estreia contra o Sporting Cristal e contra o River Plate lá na Argentina pela quinta rodada. Aí o Fluminense fecha sua participação na sexta rodada, jogando em casa no Maracanã às 21 horas, no dia 27 de junho, contra o Sporting Cristal no Maracanã, com transmissão pela Paramount. Ok? Tudo anotadinho? Então é isso aí. Falei muito, ficou até um pouquinho longo aí o vídeo. Peço o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento e a compra do seu ingresso para as finais do Campeonato Carioca. E quando abrir para a Libertadores também, para a gente chegar junto e lotar o Maraca, para empurrar o Fluminense para a glória eterna, para o bi do Campeonato Estadual e para a glória eterna da Libertadores. Tamo junto, tô indo nessa. Deixa o like, se inscreva. Até o próximo vídeo.